A coccidiose aviária é uma das doenças mais comuns na avicultura. Essa enfermidade pode levar as aves a um quadro de desidratação e apatia. Por isso, é importante o produtor ficar de olho. E sobre esse assunto, eu converso agora com o gerente técnico de aves das UETs, Eduardo Muniz. Olá, Eduardo. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Dia a Dia Rural. Bom dia a todos. Bom dia ao telespectador do Terra Viva. Eduardo, vamos conversar primeiro, falar o que é a coccidiose, o que essa doença traz, quais o que o animal apresenta de sintoma e o produtor tem que ficar de olho. Olha, Pedro, essa doença é uma doença, como você disse, bastante comum, é um desafio constante para a avicultura, é causada por um protozoário. Na verdade, são 3 espécies as mais comuns, a Eimeria cervulina, a Eimeria máxima, ou tenella. E o que o produtor vai perceber é perda de peso, a doença prejudica a digestão, a absorção da ração, então acaba causando diarreia e pode até levar à morte do animal, à morte da ave. Agora, qual é a ferramenta que que o avicultor pode utilizar para ele diminuir aí esses sintomas, o tratamento, melhor dizendo? A coccidiose, ela é controlada, podemos dizer, de 2 formas, Pedro. Uma é através dos anticoccidianos, que são produtos que a gente inclui na ração, e aí os anticoccidianos eles são classificados em 2 classes principais, os sintéticos, também chamados de químicos ou ionóforos, que são produtos que a gente inclui no alimento do animal, e também o produtor tem uma participação muito grande para a qualidade da cama, porque, por exemplo, se você tiver muita umidade na cama, que é o local onde os animais estão, essa umidade pode ajudar o desenvolvimento da doença. Então, são essas 2 ferramentas, uma através dos produtos que são incluídos na ração e outro também cuidando muito do ambiente e das condições da cama do galpão. E quais são aí as formas preventivas do produtor, né, não do avicultor, dessa doença não chegar até a área produtiva e não afetar as aves? Já existe essa forma de você diminuir essa incidência? Sim, essa prevenção ela é feita já há muitos anos por esses produtos anticoccidianos que são colocados na ração. Tá Como eu muito. disse, são produtos que têm 2 classes, né? Ou pode ser sintéticos ou podem ser ionóforos. E um aspecto importante dessa prevenção é a rotação desses anticoccidianos. Nós não podemos usar um único anticoccidiano por um longo período de tempo, porque senão as eimérias, que são as causadoras, os protozoários, elas vão se acostumando ao anticoccidiano e aí nós geramos uma resistência. Então, um ponto muito importante dentro dessas medidas preventivas é justamente você fazer uma alternância entre as classes de anticoccidianos que você usa para que você evite o desenvolvimento de resistência ao longo do tempo. Outra questão importante também é falar sobre essa disseminação do contágio, né? Existem formas de você separar os animais, o manejo correto também de você fazer isso, né? Exato. Ali, na parte do manejo, nós temos que lembrar que isso é uma doença que atinge o intestino das aves. E, por conta disso, ela causa um prejuízo enorme em termos assim de resultados zootécnicos. Então, como que esse patógeno, como essa doença é eliminada no galpão? Através das fezes, né? Então, o animal contaminado, ele elimina o ocisto no ambiente, que é, vamos dizer, é como se fosse um ovo do protozoário, e aí esse ovo ele é muito resistente, ele fica na cama. E ele fica esperando o momento para esporular, para se tornar infectante. Então, o que ele busca?
muitas vezes umidade, temperatura. Então, se nós deixarmos uma cama mais úmida, nós vamos estar favorecendo a coccidiose. Outro trabalho também importante é a troca da cama, a limpeza, a desinfecção dos galpões. Tudo isso ajuda muito no controle da coccidiose e o produtor tem uma participação muito grande nessa parte que é a parte ambiental. Você disse, Eduardo, que é uma doença que ela é comum, né? A gente sabe, né, que ela é comum e é um desafio aí a ser superado pelos avicultores do nosso país. Como é que está esse combate a essa enfermidade, né? Já tem avançado as tecnologias? Como é que tem sido, né, dessa forma dentro aí da indústria farmacêutica? Essa doença ela é comum principalmente por um fator, Pedro, que é a resistência do agente ao meio ambiente. Esses oocistos que eu comentei que a ave elimina, elas são muito resistentes, elas permanecem na cama. Então, é o tipo de doença que a ave vai encontrar. Então, ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento da avicultura, nós, né, os produtores, as indústrias, aprenderam a lidar com isso de uma forma muito eficaz. Embora seja um desafio constante, as aves enfrentam esse problema pela resistência que o oocisto tem no ambiente. Os programas de anticoccidianos, a rotação bem feita para evitar a resistência, de forma que você permaneça com uma atividade boa nesses produtos, associado ao trabalho do produtor na granja, com limpeza, com desinfecção, com cuidado na qualidade da cama, esse conjunto é super eficaz e a gente consegue sim controlar. É uma doença que hoje está controlada, ela aparece, nós sabemos que existe o desafio, mas ela está muito bem controlada por esse conjunto de medidas. Além da questão zootécnica, que é importante a gente dar ênfase, essa doença ela pode causar ou desencadear outros problemas nas aves? Porque a gente sabe que, né, tem a questão da desidratação, né, o produtor acaba perdendo também com isso, mas tem outras enfermidades que desencadeiam por conta disso e acabam prejudicando também as outras aves que estão ali? Isso acontece e por isso que nós damos uma atenção tão grande ao controle da coccidiose. Talvez, sem exagero, a coccidiose seja a doença mais importante do ponto de vista zootécnico e de produtividade. Por quê? Porque quando o animal ele tem coccidiose, e sabendo que essa doença é uma doença que atinge o intestino, ela abre portas para outras doenças. O intestino, muitas vezes, com a sua lesão, ele vai permitir que outras bactérias, outros micro-organismos possam contaminar o animal. Por exemplo, Escherichia coli, que é uma bactéria que é muito comum, ela está no intestino. Então, o que acontece? Se a ave tem coccidiose, existem lesões no intestino, isso permite com que bactérias caiam na corrente sanguínea e aí isso pode levar, inclusive, a outros problemas, como a colibacilose, que é a disseminação de bactérias, levando, inclusive, à condenação no frigorífico, problemas sérios aí que envolve a contaminação da ave. Então, a coccidiose, sim, é uma doença primária e ela pode desenvolver outros problemas na ave, inclusive problemas bacterianos. Certo, Eduardo, rapidamente, só tenho um minutinho ainda com você. Tem muita gente que assiste o Dia a Dia Rural, né, que é do urbano, né, que é o nosso público urbano. Eu gostaria que você explicasse de alguma forma se essa doença ela traz aí algum problema para o consumo ou não, fica tranquilo. É realmente uma informação para o pessoal que nos assiste aí de casa, né, fora do nosso perímetro rural. Perfeito, Pedro. Essa é uma pergunta muito comum e o pessoal se preocupa, obviamente, muito com essas questões, o consumidor, mas felizmente a coccidiose é uma doença que não tem implicação nenhuma em saúde pública, ela não é transmitida para o ser humano, ela só atinge as aves mesmo, né? Existem outras doenças
que tem esse viés, mas no caso da coccidiose, não precisamos ter essa preocupação. A maior preocupação é com a ave mesmo e com a produtividade, que ela realmente atrapalha bastante. Tá certo, Eduardo Muniz, falando com a gente ao vivo, explicando um pouco mais sobre a coccidiose, uma doença aí que afeta as aves. Muito obrigado pela sua participação, um excelente e produtivo dia. Eu que agradeço, um forte abraço a todos vocês. Até mais.